Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, cobertura regional Farroupilha. Você nos acompanhando, então, pelos canais 26 e 526 da NET e ainda também pelas redes sociais, no Facebook TV Serra Farroupilha e a nossa página, o nosso canal também no YouTube. Você acompanha a nossa programação e esse programa também. Hoje eu estou novamente sozinho aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha, também nesse período de bandeira preta. Nós estamos evitando ao máximo a circulação de convidados aqui pelos estúdios, mas a gente não deixa de levar ao ar o programa Entrevista do Dia, que tradicionalmente tem os convidados nos estúdios, mas que nesse momento de cuidado, de zelo, a gente adota então esse modelo de execução do programa com a plataforma de vídeo chamada, e hoje nós vamos falar sobre a pandemia e vamos estar olhando para a questão técnica. É nossa convidada, a infectologista, a doutora Viviane Buffon, que gentilmente nos atende no dia de hoje para falarmos sobre a pandemia, o avanço do vírus. Aliás, muitas pessoas estão internando, os hospitais estão superlotados, não tem mais leitos disponíveis tanto em Farroupilha como também na cidade de Caxias do Sul, nem na rede particular, nem na rede que atende ao SUS, e muitas pessoas necessitando de internação. Até parece que o vírus está mais forte, mais violento. Mas vamos ouvir uma explicação técnica da doutora Viviane Buffon, que é infectologista e tem todo o know-how e está acompanhando também todos os desdobramentos desta pandemia. Doutora Viviane, obrigado por nos atender, um prazer recebê-la aqui na entrevista do dia virtualmente, não presente aqui, mas conectada com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Leandro. É um prazer mais uma vez estar com vocês para a gente falar de um tema que, obviamente, nenhum de nós queríamos hoje estar conversando sobre isso, mas não temos alternativa e temos que enfrentar a realidade que bate à nossa porta, que é essa pandemia por Covid, que se estende, então, aí há mais de 12 meses agora. Com certeza. Doutora Viviane, do ponto de vista da infectologia, o que a gente pode falar da pandemia no momento em que nós estamos completando praticamente 12 meses, já completamos 12 meses, né? Mas, enfim, o que a gente pode falar nesse um ano? O vírus evoluiu muito nesse período? Olha, Leandro, eu lembro da nossa entrevista um ano atrás, onde nós conversamos sobre o vírus e com um nível de conhecimento. E hoje, depois de 12 meses, nós já temos uma dimensão da grandiosidade do SARS-CoV-2 dentro da nossa comunidade, da maneira que ele se espalha, da maneira que ele consegue infectar uma pessoa e outra pessoa, e o quanto ele é capaz, né, como todos os outros vírus, ele é capaz de se modificar na tentativa de se adaptar, né, e se tornar mais resistente, mais prevalente dentro do ambiente. Então, eu acredito que aprendemos muito ao longo desse ano. Nunca se produziu tanto material científico, nunca se estudou tanto em tão pouco tempo, nunca na história se produziu uma vacina tão rapidamente como foi feito, com níveis de aprovação necessária de uma forma tão rápida. Então, o mundo entrou num alerta de sobrevivência muito grande, onde todos tivemos que, então, entender sobre a sua forma, né, de circular e também nos defendermos dele. Claro. O que a gente poderia colocar como possíveis explicações, doutora Viviane, porque o vírus teve o seu ápice no ano passado, nos meses de inverno, junho, julho, alguma coisa em agosto, depois começou a decair, veio outubro, novembro, dezembro, ele começa a subir e janeiro, fevereiro, estoura novamente essa situação de casos. O que foi que aconteceu? Quais são os motivos que a gente poderia justificar? Exatamente todas as respostas nós não temos, né, ainda. Mas nós tivemos a entrada do vírus e o gradual contato dele com as pessoas, com um tipo de variação, né,
de ligação do vírus com as células das pessoas, né? A partir do tempo, nós notamos que o vírus foi se adaptando, ele foi encontrando caminhos novos, e o que nós temos hoje de diferente e que também traz esse aumento do número de casos? São as variações genômicas, né? As variantes que estão presentes agora, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. Essas variações, que é natural da sobrevivência e replicação viral, elas podem produzir um vírus, né? Fazer com que o vírus se replique, tenha uma ação muito mais agressiva, mas também, por vezes, menos agressiva. No nosso caso, agora, a variante que a gente viu lá em Manaus, que é a variante B1, por exemplo, que já sabemos que há circulação também no Rio Grande do Sul, e casos nossos, autóctones em Porto Alegre já, essa variante ela tem a capacidade de infectar mais pessoas num menor tempo, né? E, além disso, provocar uma evolução mais grave da doença, e a doença também em pessoas mais jovens. Então, o que nós estamos vendo hoje? Pessoas numa faixa etária mais jovem, ali 40, 50, 60 anos, ou até menos, que não tem nenhuma doença, evoluindo por um quadro pulmonar, especialmente mais grave, mais arrastado, né? E esses pacientes que antes não evoluiu a óbito, hoje, então, a gente vê esse cenário. Perfeito. Bom, na verdade, essa nova variante, ela é mais nociva do ponto de vista da transmissibilidade, ou seja, o vírus ganhou força na forma dele se propagar e se transmitir para outras pessoas, outros seres humanos? E isso, além disso, também a gravidade da doença está maior, né? Então, o sistema imunológico antes mais afetado era de pacientes mais idosos e com comorbidades, e hoje nós temos pacientes sem doenças apresentando a mesma evolução clínica com desfecho óbito. Então, infelizmente, nós temos essa situação e essa notícia num momento também muito ruim, onde houve um cansaço populacional, vamos dizer assim, né? Em relação às restrições e aos cuidados. As pessoas estão com uma adesão ao isolamento social em torno de 30% a 32%, conforme matérias divulgadas e pesquisas feitas recentemente. É muito baixo o percentual? É muito baixo? É muito baixo. Onde lá em março, quando fizemos a parada, março, abril, nós tínhamos 70%. No pior momento que nós estamos vivendo da pandemia, que agora é o nosso pior momento, a adesão ao distanciamento social está muito menor. Então, há um contraponto aí. Se as pessoas não conseguirem entender que elas precisam, de fato, se manterem afastadas, não aglomeradas, e respeitar de verdade o distanciamento social, usando a máscara, o álcool gel, higienizando as mãos, nós não vamos conseguir conter o número de adoecimentos e nem o número de pessoas que estão entrando nos hospitais. Infelizmente, nesses 12 meses, não há uma medicação possível ainda e segura que faça com que os pacientes não evoluam para casos graves. Depende de uma interação entre o organismo de cada um e o vírus, as características do vírus. Então, a nossa maior ferramenta de cuidado e proteção coletivo é o distanciamento. Por enquanto, continua sendo a mesma ferramenta que a gente tinha há um ano atrás. Não mudou nada. Não mudou. Manter o uso de máscara, o distanciamento, porque para combater vírus, nós não temos medicações, neste caso, que ele possa matar o vírus e eliminar, né? Não existe isso. Então, existe um combate entre o sistema imunológico e a presença do vírus, com inúmeras reações do organismo, sendo reações com manifestações pulmonares, mas também outras manifestações que a gente está vendo, hepáticas, do fígado, portanto, gastrointestinais, neurológicas, e também a gente está vendo muitos pacientes com alterações vasculares, com tromboses, com isquemia, com alteração inflamatória do coração, né? Infarto. Então, são inúmeras manifestações presentes devido a esse processo inflamatório.
Doutora, nos faça uma leitura também do comportamento nesse 1 ano de pandemia, dos sintomas. Os sintomas também têm mudado, têm mutado alguma coisa, porque lá no início se tinha um tipo de sintomas, agora me parece que são outros sintomas, embora alguns se mantenham. O que a gente pode falar do ponto de vista dos sintomas gerais que a população que é acometida pelo SARS-CoV-2 está tendo? Bom, os sintomas principais, eles se mantêm os mesmos. O principal acometimento ainda continua sendo pulmonar, então o paciente vai ter coriza, pode ter tosse, cefaleia, que é dor de cabeça, né? Dor no corpo, ele pode perder o paladar, pode perder o olfato, que são esses os sintomas mais prevalentes, até o sintoma de falta de ar, né? Que aí é uma evolução mais grave da doença. O que nós desculpa. Não, diga, perfeito. O que nós vemos também? Vimos também que sintomas gastrointestinais isolados, como diarreia, por exemplo, pode ser uma manifestação única do COVID, né? Mas alguns pacientes têm diarreia e têm também sintomas respiratórios, como tosse ou coriza, por exemplo. Então, isso leva a uma suspeita maior. Um paciente que tem uma trombose, um paciente que nunca teve história de trombose, por exemplo, e também ninguém da família teve. Então, não é um evento esperado. A gente pode pensar também numa complicação do COVID em decorrência da infecção prévia com manifestação clínica posterior ao COVID, ele pode ter, por exemplo, uma trombose, né? Perfeito. A gente percebe que ainda a medicina também está buscando muito conhecimento. Nesse 1 ano, volto à pergunta, doutora, nesse 1 ano foi possível aprender mais e a medicina também tem avançado do seu ponto de vista, até de uma certa forma, célere diante da questão do vírus? Muito, muito, avançamos muito. A questão dessa doença é que ela é muito dinâmica. E essas modificações que ela vem apresentando nos traz eventos novos para acrescentar, especialmente eventos novos de gravidade. Então, deixando a gente mais apreensivo na tentativa de conseguir, então, dar o atendimento a todos. Como a gente poderia explicar, porque eu conheço diversas pessoas, por exemplo, numa família, o marido contagiou, testou positivo, passou pela Covid, ou daqui a pouco foi a mulher, os filhos não pegaram, teve filhos que pegaram o vírus. Como é que a gente pode explicar isso, doutora? Gostaria de saber também, Leandro. Infelizmente, a gente não tem essa resposta. Eu acho que se nós soubéssemos essa resposta, a gente também traria respostas para o tratamento, né? Porque daí isso rebateria ao conhecimento completo da resposta imunológica contra o vírus, né? Então, nesse momento, a gente não sabe, mas, claro, a gente pode também colocar isso, uma explicação em relação a isso é os cuidados dentro de casa. Então, por exemplo, eu estou dentro de uma casa, tenho a esposa, né? A esposa tem Covid, o marido não tem. O marido acaba não ficando mais no mesmo quarto que a esposa, por exemplo. Ela se isola no quarto dela, se mantém ali, e a família fica em ambientes separados, não faz refeições em conjunto, não tira máscara dentro de casa, higieniza sempre bastante as mãos, né? Usa, daqui a pouco, utensílios mais descartáveis para quem está com Covid. Então, existem algumas maneiras de fazer o isolamento dentro da própria casa. Claro que depende da estrutura da casa, das condições de cada um, não é algo tão simples, mas também isso pode auxiliar. O vírus continua entrando no nosso organismo pela boca, pelo nariz e pelos olhos, são as 3 portas de entrada? Isso, pela via respiratória, né? Continuamos ainda entendendo que é necessário, portanto, o uso de máscara, né? Porque pela via respiratória, que é o nariz e boca principalmente, né? Nós pegamos e transmitimos. Perfeito. Eu vou pedir licença à doutora Viviane Buffon, nós vamos fazer o nosso rápido intervalo, em seguida a gente volta para o fechamento do programa. Hoje nós conversamos, então, também pela plataforma eletrônica com a doutora Viviane Buffon, ela é infectologista e gentilmente está nos atendendo no dia de hoje. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia.
Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sindlojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo.
Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselme Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer, Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo Procultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Estamos de volta pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê aqui, é a TV de Farroupilha. Pois é, hoje sem convidados aqui nos estúdios, eu estou sozinho, mas a gente não perde o foco da entrevista do dia também. E o nosso foco hoje é a pandemia da Covid-19, o conhecimento mais técnico na área da medicina. É nossa convidada, a infectologista, a doutora Viviane Buffon, que gentilmente nos atende diretamente do seu consultório e participa aqui da nossa entrevista do dia. Doutora, a gente tem visto, sobretudo nos últimos dias, com a decretação da bandeira preta dentro do plano controlado de distanciamento no estado do Rio Grande do Sul, restringindo algumas atividades ou boa parte das atividades laborais também, o próprio comércio, chamados serviços não essenciais. É importante nesse momento, são importantes essas medidas que o governo do estado tem colocado em prática para tentar frear os casos de Covid, doutora? Sim, eu entendo que é importante e que devemos aderir às orientações do governador do estado em relação à não abertura de áreas não essenciais. Além disso, e o que eu acho mais importante é que haja conscientização, especialmente de pessoas jovens que andam se aglomerando em festas clandestinas. Isso não tem cabimento, não tem cabimento. Todo mundo fazendo esforço enorme, o comércio sendo fechado, né? A questão toda de giro de produção sendo acometida, porque nós não conseguimos fazer o respeito mínimo de alguns cuidados. Então, eu falo de uma forma um pouquinho mais incisiva desta vez, né, porque realmente
não tem cabimento a polícia parar em festas clandestinas e afastar 70, 100, 200, 300, 400 pessoas num ambiente fechado, pouco ventilado, onde é certo que dentro desse grupo de pessoas estarão várias pessoas infectadas. Então, eu entendo que é uma irresponsabilidade muito grande por parte de algumas pessoas que não conseguem entender a gravidade do que está acontecendo. Inúmeras pessoas estão morrendo por falta de cuidados mínimos que algumas pessoas têm. E isso reflete, sim, também na economia, né? Nós precisamos trabalhar, o comércio precisa ficar aberto, nós precisamos pagar as nossas contas e todos precisam disso. Então, infelizmente, algumas medidas mais duras acabam sendo necessárias, porque falta ainda uma conscientização neste momento para que a gente consiga reduzir o número de casos. A senhora acredita que talvez, se continuarmos nesta fase, nesse crescimento de casos, um lockdown poderá ser a ferramenta, a medida mais dura, o pior remédio que terá que ser tomado? Infelizmente, sim. Nós estamos, no momento, sem disponibilidade de leitos para atender os pacientes. Nós passamos 24 horas do dia, quem trabalha na linha de frente, na gestão, tentando agilizar altas, melhorar os pacientes o mais rápido possível para abrir novas vagas. A gente faz gestão de leitos entre cidades, são esforços inúmeros que as pessoas, por vezes, não têm noção do todo o trabalho que é feito para que a gente consiga um leito. Hoje, por exemplo, na região toda, existem 30 pacientes esperando um leito de UTI, que estão em ventilação mecânica, fora de uma unidade crítica, aguardando o leito, aguardando uma alta, aguardando um óbito, para conseguir estar dentro de uma unidade de terapia intensiva. A rede hospitalar privada está muito mais do que 100% já ocupada também. A rede SUS também, isso não fala em Caxias, falamos no estado todo. Então, há uma situação, de fato, crítica, né, que deve ser observada. Certo. A senhora acredita que nesse ritmo ainda a gente continua subindo, tendo aumento de casos? Talvez o pior ainda não tenha chego, doutora? Talvez não tenha chego. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Nós não conseguimos ter ainda certeza de que vai reduzir. Até porque a gente depende do comportamento social para isso, né? A gente está vendo a repercussão de antes do carnaval um pouco e do carnaval, né, ainda, e as pessoas depois do carnaval mantiveram praticamente um ritmo quase que normal dentro dos seus cuidados, né? Então a gente espera que ainda possa vir um aumento de casos e o colapso já existe. O colapso da estrutura de assistência aos pacientes já existe, porque quando eu falo para você que a maior parte dos hospitais estão atendendo Covid, eu digo, cadê as outras doenças? Onde estão esses pacientes? Tem pacientes aguardando na fila de espera para fazer uma cirurgia por um câncer, por exemplo, né? Existem pacientes que precisam fazer procedimentos que estão, quem sabe, em casa com dor e não conseguem chegar até a rede hospitalar. Óbvio que as urgências são atendidas, mas o retardo de atendimento de outras patologias que também precisam de atendimento. Então, no momento que eu deixo de suprir o que não é COVID, e o COVID já está 100% no seu uso de possibilidade, eu entendo que eu já tenho um colapso do sistema de atendimento. Então, nesta semana, nós atingimos o colapso na saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul. Assim que eu entendo. Eu entendo dessa forma. Doutora, voltando à questão do comportamento das pessoas, pelo menos eu tenho observado que, é claro que a gente não pode dizer que está 100%, mas as pessoas que vão ao trabalho, que estão no comércio, elas até estão se cuidando, higienizando as mãos, utilizando máscara, evitando a aglomeração de pessoas também. O que as pessoas estão descuidando é fora das atividades laborais, no seu ponto de vista? Sim. No meu ponto de vista, sim. Eu acho que há protocolos que estão sendo, sim, respeitados pelas instituições, pelas empresas, pelo comércio. Eu entendo que toda parte
relacionada ao trabalho, na sua maioria, vamos dizer assim, o que nós enxergamos é que respeitam, sim, protocolos e que se utilizam de todas as recomendações sanitárias possíveis. Eu não falo isso em relação ao trabalhador e ao empresário, né? Eu acho que o que nós temos que cuidar é fora disso especialmente. Certo. Vamos falar um pouco agora sobre vacinas. A população brasileira está sendo vacinada, embora com pequenas quantidades. Nós não temos ainda 4% da população que tenha recebido a vacina. Os grupos prioritários, os idosos, que estão sendo imunizados conforme o governo vai liberando lotes das vacinas. As vacinas ou a vacina é o meio mais eficaz para nós lutarmos contra a Covid, que a gente tem em mãos depois da questão do distanciamento social, do uso de álcool gel e do uso de máscara, doutora? Sem dúvida. A vacina, ela é a nossa grande ferramenta no combate e na nossa esperança de conseguir minimizar o impacto dessa situação nas nossas vidas. Mas nós precisamos muito mais vacinas, nós precisamos vacinar muito mais pessoas e rapidamente. Há sim que se fazer muito esforço em relação aos municípios, ao próprio Estado, todos os gestores, e eu entendo que eles estão imbuídos disso, e todos entendem sim, mas é óbvio que, como nós vamos vacinar praticamente toda a população brasileira num curto espaço de tempo? Isso não é possível. Além disso, nós temos matéria-prima para produzir a vacina e nós temos o mundo inteiro se vacinando, né? Não é só o Brasil que está se vacinando, e boa parte desses materiais, insumos que se utiliza, eles vêm de outros locais fora do nosso país. Então, o que eu recomendo é que se vacinem na medida que forem vindo as vacinas, porque essa vai ser uma grande medida e mais adiante a gente vai sim colher os frutos e ter a resposta da vacinação. Até o presente momento, no Brasil, nós temos 2 tipos de vacinas. A vacina do Instituto Butantan, produzida pelo Instituto Butantan, a Coronavac, e também a vacina que foi importada, a chamada vacina de Oxford. Nos fale um pouquinho sobre a composição, porque elas são elaboradas de forma diferente, né? Cada uma tem um princípio, é isso? O que é importante para saber, no meu entendimento? As duas, elas têm o mesmo objetivo, né? A gente fica com receio assim, será que uma é melhor do que a outra? Né? Eu acho que do que elas são compostas não é o mais importante no meu entendimento. O meu entendimento as duas sim são eficazes, são efetivas, e nos parece que até para essas variantes que estão presentes agora no Brasil, novas que estão surgindo, elas podem sim ter um efeito positivo e ter algum grau de imunidade, tá? Depois da vacinação, o organismo desenvolver algum grau de imunidade. Nós sabemos que cada organismo reage de uma forma à vacinação, e a imunidade depende de cada organismo, e quando aplicada coletivamente, ela também vai ter uma resposta coletiva. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês, independente da vacina que vier, a que nós tivermos disponível, faça essa vacina, né? Obviamente, existem inúmeras vacinas no mercado, né, com tempos diferentes de aplicação entre elas, né? Em doses, tem vacinas que são 2 doses, tem vacinas que é 1 dose apenas, né? Mas aproveitem, quando chegar a vez de vocês, façam a vacina. Então, a senhora super recomenda a vacina. Ela é um caminho sem volta. Eu entendo que sim. Até que se descubra alguma coisa diferente, mas até esse momento, né, Leandro? Super recomendo a vacina, sim. O mundo inteiro está se vacinando, a gente está tendo boas respostas. Efeitos colaterais são mínimos, né? Bem poucos. Eu mesma, obviamente, fiz a vacina, eu fiz a Coronavac, e eu tive muito pouco efeito, uma leve cefaleia, um pouco de dor no corpo, apenas. Não tive mais nenhum sintoma. Então, notamos que há uma segurança bem grande em relação à vacinação.
Doutora, já para a gente encaminhar o nosso bate-papo também, vamos falar um pouquinho sobre tratamento para a Covid-19. A gente tem muitos tratamentos, muitos kits, coquetéis que são utilizados e medicamentos, mas deixar claro que até o presente momento não tem nada comprovado cientificamente para combater o vírus, a não ser a própria vacina, né? Isso. Nós não temos nenhuma medicação ainda hoje compreendida, né, que seja de fato 100% eficaz, mas existem laboratórios do mundo inteiro trabalhando na elaboração de medicações para combater o vírus, antivirais, anticorpos monoclonais. Então, nós temos uma gama de empresas trabalhando nisso. Por exemplo, a própria Universidade de Caxias do Sul tem um Instituto de Pesquisas em Saúde. Esse Instituto de Pesquisa em Saúde hoje conta com inúmeras pesquisas para tratamento da Covid. Eu faço parte também como pesquisadora e nós estamos já há mais de 6 meses, né, recrutando e já aplicando medicação. Então, a gente faz parte de fase 3, fase 2 e fase 3 de estudos, onde nós temos pessoas que aceitam participar da pesquisa e estão recebendo medicações já para tratamento da Covid. Então, existe bem pertinho da gente um centro, né, que está representando vários locais do mundo, especialmente empresas norte-americanas, que buscam cidades e regiões que têm estrutura para pesquisa, e nós somos uma dessas, né? E nós já estamos fazendo tratamento para Covid, especificamente para Covid na população. Então, é uma notícia muito boa. E esse tratamento, claro que ele não está homologado ou reconhecido ainda, mas ele vem dando uma boa resposta pelas análises de campo até o momento? Nós temos análise só observacional, né, dos pacientes que nós atendemos e a resposta que eles estão tendo. Então, nós não tivemos nenhuma complicação, o que eu posso te dizer. Todos os pacientes evoluíram muito bem, mas isso é uma resposta pessoal, isso não é uma resposta científica. Certo. É importante também que a gente cuide da nossa questão imunológica. A gente sabe que um organismo que tem deficiência imunológica, ele fica muito mais vulnerável. A mesma coisa acontece com o SARS-CoV-2, o coronavírus também, quando encontra um organismo mais vulnerável, ele, em outras palavras, faz mais festa? Sim. Eu entendo que sim. Precisamos manter dentro do possível, né, a nossa tranquilidade também psicológica, né, além da física, porque vivemos num momento de estresse coletivo, de trauma coletivo, e a depressão e a ansiedade, essas alterações emocionais, elas acabam afetando na resposta imunológica, né, a gente sabe disso, e a gente abre espaço, então, não só para o SARS-CoV-2, mas para outras doenças. Com certeza. Bom, doutora Viviane, eu quero deixar agora as considerações finais à sua disposição também, mas gostaria de ouvi-la de recomendações. E a gente vem falando, e há tempo, se cuidem, usem máscara, álcool gel, evite a aproximação das pessoas, mantenha um distanciamento, enfim, evitar as próprias aglomerações. Mas o que a senhora pontua também nesse momento crítico que nós estamos vivendo para que cada um de nós possa fazer a sua parte no enfrentamento à pandemia? A minha sugestão é que todos nós sejamos fiscais, né, dos nossos atos e também que a gente possa recomendar para uma ou outra pessoa que não está seguindo e aderindo aos cuidados, que a gente gentilmente né, solicite que a pessoa cumpra, que a gente, se estiver no meio de uma aglomeração, né, que a gente se afaste desse ambiente, que a gente cumpra todas essas regras de distanciamento, porque o que nós não queremos adoecer, não queremos que ninguém da nossa família adoeça, e não vamos esperar acontecer isso, ter um óbito dentro de algum familiar, né? Nós não queremos isso, né? E, infelizmente, algumas pessoas acabam vivendo uma situação difícil e só depois de viver uma situação difícil é que acabam se conscientizando. Infelizmente, né, acabam aprendendo na dor. Então, nós temos a mídia em peso trabalhando em função da divulgação da necessidade dos cuidados, nos alertando
de forma, né, diária e constante sobre isso. Então, isso aí para todos verem, né? Não há quem não esteja informado, não há quem não saiba sobre as medidas que devem ser tomadas. É só uma questão de acreditar, né, e executar de fato. Perfeito. Doutora Viviane Buffon, infectologista, sou muito agradecido por esta oportunidade. Obrigado, mas obrigado mesmo por ter aberto a agenda espaço na sua agenda para conversar conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Muito obrigado. Se cuide, vamos nos cuidando. Parece que esse é o caminho que nós temos pela frente. Tá certo. Se cuidem todos também aí. Obrigado, mais uma vez agradeço então a doutora Viviane Buffon, infectologista, que esteve em contato conosco via plataforma de vídeo chamada, colocando informações, nos atualizando, enfim, falando do ponto de vista técnico da pandemia. O certo é que nós estamos com os hospitais lotados, não tem mais vaga, todos já ultrapassaram a barreira de 100% de ocupação, os hospitais estão improvisando, abrindo leitos, enfim, fazendo tudo o que pode. É um momento muito difícil para os profissionais que trabalham na gestão da saúde, seja ela pública ou a privada. A saúde privada também está bastante complicado aqui na nossa região. Então, precisamos nos cuidar. Use máscara, higienize as mãos com água e sabão ou com álcool gel e evite a aglomeração de pessoas. É o que eu tenho dito, não é hora de convidar parentes para a sua casa, é você ou a sua esposa, enfim, você e a esposa e você, os filhos e deu. Paramos por aí, não é o momento de avançarmos, o momento é de muito cuidado. Imaginem se ocorrer alguma coisa com você necessitando de um leito hospitalar e não tem leito. E daí? E não adianta espernear, e não adianta chorar, e não adianta fazer o barraco, porque não tem. Então, nós temos que nos cuidar, nos proteger. É o único caminho que a gente tem pela frente. A todos um forte abraço. Até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia.